Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Estamos aí iniciando a nossa quarta semana espírita de Ubatuba, né? E para nós é uma grande alegria, porque é um evento especial, onde trazemos, né, irmãos queridos de muita competência para falar de um tema tão importante, tão crucial, né, nesses tempos atuais. E para nós é uma grande alegria estarmos aqui reunidos em nome do Cristo, junto com vocês. Eu tenho certeza absoluta, né, que nada é o acaso. Estamos aí terminando, né, o Setembro Amarelo e tentando fechar aí com essa ampla divulgação a respeito desse tema crucial para todos nós. E para quem não nos conhece, né, nós também temos aí a Rádio Web Sementes da Boa Nova. Estamos transmitindo online para todo o Brasil. E somos também do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. Nós temos aí uma vasta programação semanal. Eu vou colocar rapidamente para vocês uma vinhetinha de 3 minutos, falando um pouquinho do nosso trabalho, e na sequência, então, a gente inicia, né, essa semana com chave de ouro e tenho certeza que vocês vão amar. Então, vamos lá. É isso aí, queridos irmãos. Vocês conheceram um pouquinho do nosso trabalho, né? Todas as nossas atividades ficam gravadas aí nas nossas redes sociais e também no nosso site www.sementesdaboanova.org.
Bom, vamos iniciando então a nossa semana, né, em especial hoje com grandes amigos, né, amigos queridos, e nós vamos então começar com o nosso querido Wesley, né? O Wesley, ele é músico, poeta, é trabalhador do Núcleo Espírita Seara de Luz de Currais Novos, Rio Grande do Norte, e é membro do canal Seridó Espírita. Querido Wesley, bem-vindo, boa noite. E com certeza as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo está derramando sobre você e você vai iniciar com chave de ouro essa nossa semana. Seja muito bem-vindo. Gratidão, Mário, pela acolhida. Boa noite a todas as amigas e os amigos de Ubatuba e da Casa Joana de Ângeles. Muito feliz em estar aqui mais uma vez. Então vamos fazer nosso momento de harmonização. Vou trazer uma canção aqui de um conterrâneo, potiguar, norte rio-grandense, do amigo Adriano Gomes, do grupo Amigos e Canções, que é a canção Súplica a Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, e ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Lara. Que maravilha, Wesley. Realmente fantástico, maravilhoso. Deus te abençoe, meu irmão. Fica aí que mais Gratidão. no fim teremos mais o Wesley, tá certo? Vamos lá. Bom, então iniciamos aí, né, com chave de ouro, já começando com esse astral maravilhoso que o Wesley nos deixou. E agora, né, nós teremos aí a presença do nosso querido Sebastião Cândido Filho, que é natural de São Paulo, é expositor espírita e instrutor do grupo assistencial espírita Frei Anselmo, que também é de São Paulo. Além disso, ele também trabalha no grupo espírita Manuel Bento, também da capital, e é apresentador do programa Evangelho e Doutrina, que vai ao ar todas as quartas-feiras pela Rádio TV Web Luz. Também participa muitas vezes, né, conosco na nossa Rádio Web Sementes da Boa Nova e o programa Fonte Cristalina, todos os sábados. Sebastião, meu irmão, meu querido, é muita alegria a tua presença aqui.
E com certeza, né? Você faz parte aí do nosso coração, estamos unidos nesses mesmos ideais e a noite é sua. Lembrando aos nossos queridos ouvintes que está aberto a perguntas e quando for mais ou menos, né, 10 minutos faltando, quem quiser fazer alguma pergunta, vocês façam aí no chat, eu vou selecionar as perguntas e passo para o nosso querido Sebastião. Sebastião, a palavra é toda sua. Muito obrigado, querido amigo, irmãos e companheiros de ideal. É sempre uma alegria enorme retornar a esta casa bendita, mesmo que seja via online, pela ciência que nos proporciona estarmos reunidos pela misericórdia divina no amor incondicional de nosso Mestre querido. E ao aceitarmos o convite para a abertura da quarta semana espírita, com um tema tão relevante e tão importante dentro do momento atual em que nós estamos vivendo. Suicídio, procurando uma razão, então, para viver. E como podemos começar, né, junto a amigos tão queridos, a nossa colocação? Vamos buscar, então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 944, onde Kardec pergunta se o homem tem direito de dispor da sua própria vida. E aí, a resposta dos benfeitores é exatamente essa: não. Somente Deus tem esse direito. Ele fala: o suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Sim, então está lá, está claro. Só que como nós, espíritas, aprendemos, a autoridade da doutrina espírita, ela não está fundamentada na letra. Nós não temos que nos focar na letra que, segundo as colocações, mata, mas no espírito que vivifica. Sim, é uma transgressão? É. Então, como nós devemos abordar? O suicídio ainda é um tabu, assim como a morte e alguns outros temas considerados polêmicos, não se discute, não se debate, não é assunto para o almoço de domingo, não é assunto para as reuniões familiares. Porém, quando nós nos deparamos com o elevado número de irmãos e irmãs e companheiros que desertam da vida desta forma, nós não podemos deixar de nos preocupar. E precisamos também aqui, é nosso dever e nossa obrigação também esclarecer alguns pontos muito radicais e ortodoxos dentro da própria doutrina espírita. Em primeiro lugar, nem todos aqueles que suicidam vão vivenciar e experienciar aquilo que está lá relatado pela nossa querida Ivone do Amaral Pereira no livro Memórias de um Suicida. Ah, não são todos? Não. Não são todos que vão viver a mesma experiência. Ah, mas o livro fala, mas a casa fala. Vamos lá. Se nós, que somos criaturas imperfeitas, se nós, que aqui caminhamos neste mundo, buscando as reparações de um pretérito delituoso, mas se nós já somos capazes de ter pequenas virtudes, que já compreendemos a extensão do fora da caridade não há salvação, e se nós analisamos as situações em que tudo acontece e nós temos uma ideia de que isso representa, por que Deus, sendo a perfeição absoluta, ele colocaria todos numa vala comum? Então não é. É analisado caso a caso. O que cabe a nós aqui debater e não discutir dentro desta doutrina consoladora e confortadora que nos acolhe é exatamente compreender
a razão da nossa existência neste planeta bendito. Por que eu vivo? Por que eu existo? Qual é o propósito para a minha existência? E por que tanta dor e tanto sofrimento neste mundo que leva os irmãos e companheiros a desertar por esta porta enganosa, por essa porta ilusória de que tudo vai se acabar? É preciso compreendermos que os nossos irmãos que assim procedem, quase que a totalidade deles, e isso podemos afirmar, fundamentados naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós presenciamos nas assistências espirituais de desobsessão, onde ocorre o auxílio e o amparo aos nossos irmãos necessitados. Na realidade, eles não querem morrer, eles querem fugir do sofrimento, eles querem fugir da dor, eles querem e procuram sempre uma situação segura para que eles possam continuar a sua existência. Sim, o mundo moderno de hoje, a sociedade moderna que hoje nós vivemos, onde a comparação, onde o culto do ter, do possuir, onde existe uma competitividade predatória entre todas as criaturas, onde uns querendo ser sempre os melhor do que os outros, onde se busca o culto de um corpo, de uma forma, onde todos querem chegar em primeiro lugar. Isso exige muito da criatura. A modernidade hoje acaba empurrando muitos de nós, muitos dos nossos irmãos e companheiros em direção a essa porta ilusória, essa porta da satisfação, essa porta, muitas vezes, dos equívocos e dos enganos que nos são apregoados. Aqueles também, como nós vivemos, não é pelo fato de professarmos esta doutrina bendita que tanto alento nos traz, que nós temos que fechar os olhos para o que acontece à nossa volta. Esses idealizadores, os responsáveis por propagar essas doutrinas de que não existe nada depois da vida, que não existe nada depois do túmulo, estes serão responsabilizados, sim, por esta colocação. É o que nós sempre colocamos, fundamentados aqui na codificação, dentro daquilo que está contido lá no livro dos médiuns, do sistema, do método, da compreensão do mundo espiritual do qual nós estamos inseridos. Se nós observarmos as colocações que chegam até nós, o suicídio hoje, a tentativa entre mulheres jovens é muito maior do que entre os homens. Porém, entre os homens da madureza para a velhice, é onde ele efetivamente é mais comprovado, é onde se efetua aí o ato em si. E como colocar? Qual é a importância da religião? Será que a religião realmente pode impedir, pode prevenir estes irmãos de assim procederem? Quando nós olhamos o verdadeiro significado do que é Deus, então nós vamos lá, vamos buscar no livro dos Espíritos, que é sempre a nossa referência. Quando Kardec pergunta, que é Deus? A resposta é clara. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nós? O que somos nós? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então,
Se Deus é a inteligência, se Deus é a caridade, se Deus é a perfeição, e se Deus é a inteligência, nós temos inatos em nós, latentes em nós, todas essas virtudes. O que nos falta é o campo fértil para que essas virtudes possam então germinar. E aqueles que professam uma religião, exatamente por saberem que existe algo que sobrevive ao corpo, algo que sobrevive à matéria, e que este algo que sobrevive vai para algum lugar. E para este lugar, em que circunstâncias nós vamos chegar neste local? Aprazível para alguns ou atribulados para outros? Sim, como nós aprendemos, nós somos herdeiros do nosso passado, mas nós somos os construtores do nosso futuro. Tudo que nós fazemos hoje é procurando uma razão para viver. E qual a razão que a maioria dos espíritos encarnados hoje, vivendo aqui uma experiência terrena, buscam? Aquilo que é conhecido como felicidade. E o que é a felicidade no mundo de atribulações que nós vivemos? Por que não podemos todos encontrar esta felicidade? Porque ela é relativa e depende de cada um de nós. Todos nós estamos aqui numa fase estagiária. Todos nós estamos aqui vivendo um momento transitório da nossa existência. Nós somos individualidade. Nós, em lugar nenhum do universo, existe um outro ser igual a nós. Não. Deus nos ama tanto, Deus tem por nós um carinho tão grande que nós somos únicos. Portanto, vamos procurar uma razão para viver? Aqui está ela. Nós estamos aqui neste planeta bendito. O propósito da nossa vida é que aquilo que nós viemos aqui realizar, somente nós somos capazes. Nós partimos do mundo espiritual com um propósito de existência. Sim, e ninguém pode fazer aquilo que é de nossa responsabilidade, aquilo a que nós nos propomos. Não está dizendo, em momento algum e em lugar algum, que nós viemos a este planeta bendito para somente alegrias, realizações, conquistas. Não, todos nós vamos passar pela dor e pelo sofrimento. Afinal, nós estamos encarnados em um planeta de provas e expiações, onde aqui é que a grande escola para o espírito. É aqui que nós vamos buscar os recursos e os mecanismos para a nossa evolução, para que nós possamos compreender a plenitude da nossa existência. Então, aquilo que nós viemos aqui realizar, não, muitas vezes nós vamos iniciar um propósito numa encarnação e vamos dar continuidade na outra. Ah, mas isso está escrito onde? Nos ensinamentos de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Isso é uma promessa, isso é uma certeza do Cristo. A nossa vida, a emancipação do ser, a evolução espiritual não se realiza em apenas uma encarnação, em apenas uma vida, e muito menos num planeta de tantas diferenças, de tantas dificuldades, ou como nos ensina Joana de Ângeles, no meio de tantas vicissitudes a que todos nós estamos sujeitos. Sim,
Nós não somos maus, nós somos imperfeitos, mas a grande maioria de nós hoje já compreende esse propósito. Nós já compreendemos que a felicidade não pode ser colocada. Eu vou buscar a felicidade nos templos, nas igrejas, na casa espírita, na família, no carro, num bom emprego, na empresa, na aquisição material. Se nós colocarmos a felicidade, a razão para a nossa vida, para o nosso viver, nas coisas materiais que são perecíveis, nessas coisas que vão passar, porque à terra pertencem, nós com certeza vamos nos decepcionar. E aí, não sabendo lidar com decepções, não sabendo lidar com frustrações, muitos de nós partimos para esta realidade ingrata que muitas vezes anda conosco ao nosso lado. Claro, sim, nem todos estão preparados. As pessoas estão acostumadas à vitória, estão acostumados aos elogios, a serem reconhecidos, esquecendo a grande parte ou a grande maioria de que muitas vezes uma derrota, muitas vezes um fracasso, ele representa uma oportunidade de aprendizado que será inesquecível para todos nós. Depende de como nós lidamos com essas situações. Então, o propósito da vida é a felicidade? Não. O propósito da vida é nós nos encontrarmos conosco mesmo. Em algum momento da nossa existência, nós nos perdemos de nós. Nós criamos um ser ideal. Nós idealizamos para este ser somente ali as suas conquistas, o seu bem-estar, onde ele é o centro das atenções. Não, esse eu ideal até nos faz bem, mas nós não podemos esquecer do eu real, porque é ele quem comanda, é o eu real que vive, é o eu real que experiencia todas as necessidades deste espírito que está destinado à esfera crística. Por que a esfera crística? Porque é a mais alta hierarquia espiritual que nós conhecemos, o Cristo. E ele, quando esteve aqui entre nós, o Mestre, ele nos deixou este código de conduta, este código de moral que Kardec tão bem colocou lá no 4º livro do Livro dos Espíritos, onde ele fala das penas e gozos terrenos, como também ele fala dos gozos e das penas futuras. Por quê? Aqui na Terra, muitos dos nossos irmãos que aqui se encontram se esquecem que nós temos responsabilidades, que nós temos compromissos. Nós viemos aqui em busca de um reajustamento. Nós estamos aqui exatamente para saldar os nossos débitos. Nós somos devedores? Sim, mas não devedores daquele ou daquela. Não devedores da nossa família consanguínea, como muitos apregoam. Nós somos devedores da lei divina. E todas as vezes em que nós transgredimos as leis divinas, se faz necessário esta reparação. Daí as diferenças, daí as dificuldades, daí todas essas divergências que nós encontramos no mundo de hoje. Muitos pensam que por estar aqui, neste planeta bendito, onde nós temos olhos de ver, como o próprio Isaías falava lá no Antigo Testamento, ouvidos de ouvir, onde nós temos os membros perfeitos que nos conduzem as pernas, os braços que é para trabalhar, para servir. Então, muitos
pensam que aqui estão simplesmente deixando a vida levar. Não, não é este o nosso objetivo. Não é isto que está inserido no nosso planejamento reencarnatório. Nós aqui chegamos, ninguém precisa viver taciturno, ninguém precisa viver de cara amarrada, ninguém precisa viver com essa seriedade toda. Não, o Evangelho do Cristo é alegria. O nosso querido irmão Wesley fez para nós uma abertura belíssima que emocionou a todos nós. O Evangelho do Cristo também é música, é harmonia. Nós temos aqui tudo o que está envolvido para o nosso bem-estar. Ninguém vem a este mundo para sofrer. Ninguém vem a este mundo para passar por dor. Não, mas nós que aqui nos encontramos, a dor é para nós uma evolução. A dor é para nós um recurso, um alerta de que nós precisamos mudar a nossa sintonia vibratória. É preciso que nós mudemos a concepção do que é a vida que nós estamos aqui vivendo. Então, quando nós encontramos aquilo que nós buscamos, nós criamos expectativas. E muitas vezes essas expectativas estão muito além da nossa capacidade. É aí que entra o eu ideal. Então, eu vou dizer, olha, eu posso fazer uma faculdade, posso concluir uma faculdade? Posso. A faculdade que eu me interessar, pelo curso que eu quiser. Ah, mas serão 8 anos. Tá, mas não importa. 8 anos, se for permitido por Deus e por Jesus, 8 anos eu vou estar aqui de qualquer forma. Então, qual é a impossibilidade de você fazer o curso? Então, você faz um planejamento, você faz um custo de tudo que você vai, das renúncias, dos sacrifícios que você precisa fazer para alcançar essa meta e esse objetivo. Só que está de acordo com a vida, está de acordo com o eu real. Eu tenho condições para isso? A situação em que hoje eu vivo me permite sonhar desta maneira? Não. E aí, quando eu me deparo com esta realidade, então isso é uma decepção. E que essa decepção, ela caminha para uma frustração. E aí, por não estar habituado a lidar com decepção, com essas frustrações e com as expectativas que eu mesmo criei, eu acabo criando não só uma revolta, mas muitas vezes leva à depressão. Ou a depressão, nós não vamos entrar aqui em termos técnicos, em termos médicos, não por não conhecermos, mas porque não é este o nosso objetivo. A criatura que está em depressão, ela muda a sua maneira de ver o mundo e muda a maneira de ver a si mesmo. E exatamente a depressão é uma somatória de tudo aquilo que o espírito está vivendo. Ele acaba cristalizando ali uma ideia. A doutrina espírita chama de monoideia, monodeísmo, onde nós ficamos reverberando o mesmo assunto ou a mesma condição. Nós não conseguimos enxergar além daquilo que está à nossa volta. E aí, nesta fuga impensada da nossa existência, nós procuramos uma solução mais rápida. Muitas vezes, nós procuramos uma forma de abreviar aquilo que nos incomoda. Mas não é em relação à vida. Aqueles que muitas vezes partem deste mundo pelas portas do suicídio, eles vêm dando avisos, eles vêm colocando para nós aquilo que está acontecendo. Às vezes é num pedido de socorro
que nós não temos tempo para observar. A correria é tanto, a busca frenética pelo ter, pelo possuir, a busca incessante, porque nós hoje sabemos o preço de tudo, mas não sabemos o valor de nada. Então, aquela criatura que muitas vezes está ao nosso lado, ah, eu estou sem fome. Por favor, olha para mim, pergunta por que eu não estou me alimentando. Qual a razão de eu não conseguir me alimentar? Por que que isto que é tão necessário para a manutenção do meu corpo físico eu não consigo ingerir? Olha, aquela criatura que acaba se fechando em si, não quer sair à rua, não quer o convívio com os demais, ela se isola. Qual é o pedido que ela está dizendo? Olha, eu estou cercado por uma multidão, mas eu me sinto sozinho. Ninguém me vê, ninguém me nota, ninguém se preocupa comigo. Isso sim nos remete a essas duas chagas que a doutrina espírita apresenta para nós, o orgulho e o egoísmo. Ah, mas eu preciso trabalhar. Ah, mas eu preciso buscar o sustento, o alimento. Eu preciso buscar ali aquilo que se faz necessário da minha caminhada. Sim, nós sabemos disso. Entre as leis morais que está lá no terceiro livro do Livro dos Espíritos, entre as leis morais, lá está a lei do trabalho, lá está a lei do progresso. O progresso é filho do trabalho. Para isso, nós temos as nossas mãos, os nossos braços, que exatamente para trabalhar, para servir. Nós temos que ser prestativos. Nós não estamos aqui como aquele nosso querido irmão que recebeu um talento e enterrou. Não, nós já somos capazes, se ainda não estamos habilitados para receber os 5 talentos da parábola do mestre, os 2 talentos, todos nós, espíritas, já podemos administrar, que é o amor e a caridade. Quando lá Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual é o significado da caridade segundo entendia Jesus. A resposta é clara. Ele diz: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, nós sabemos. Ah, é isso que Jesus disse da caridade? Benevolência para com todos? Onde nós estamos servindo? Qual é a necessidade do próximo? E quem é o meu próximo? Quando nós despertamos nos nossos lares, junto à nossa família consanguínea, são estes os próximos a quem nós devemos amar como a nós mesmos. Mas nós saímos à rua, nós vamos na busca do dia, das oportunidades que nos são oferecidas. E onde estivermos, neste deslocamento até o trabalho, até a empresa, nos nossos afazeres, aqueles que caminham conosco são os nossos próximos. É o próximo que está ali junto a nós. E nós devemos olhar para eles e procurar saber qual é a sua necessidade, sem a verbalização, sem que eles precisem verbalizar aquilo que eles estão sentindo. A nossa sensibilidade, essa sintonia fluídica nos permite compreender a angústia das criaturas. Muitas vezes, aquilo que está sufocando o seu peito, o seu coração, é a hora da prática da caridade moral, da caridade emocional. Isso é benevolência. É socorrer alguém
que nós não conhecemos, alguém que nós vemos uma vez ou outra e que só vimos neste momento. É uma oportunidade de mostrar onde nós estamos vivenciando o Evangelho. Indulgência para com as faltas é compreender, é desenvolver a piedade, a compaixão, se colocar no lugar do outro, é não criticar, é não condenar, é não dar a sentença, é olhar para os nossos irmãos e compreender que nós também já erramos, nós também já nos equivocamos, nós também já cometemos os chamados desatinos. Muitas vezes, esses equívocos e esses enganos até nos deram alguma satisfação, algum prazer. Muitas vezes até nos proporcionaram alguns momentos da chamada felicidade terrena. Mas indulgência para com as imperfeições alheias é um antídoto para que os nossos irmãos possam verdadeiramente compreender a razão aqui da sua existência. Esta indulgência é uma razão para continuar a viver. Saber que por um erro, por um engano que eles cometeram, e por que nós falamos que são, mas às vezes são graves? Quem de nós? Onde está a gravidade? Aos olhos de quem? Jesus, nosso mestre querido, no Calvário, no momento supremo, ele não rogou a Deus por todos nós? Ele não nos disse, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Essa intercessão do Mestre por nós, não colocando sobre nós esta culpa, a mesma coisa nós devemos ter para com os nossos irmãos e companheiros. E o perdão das ofensas está colocado na caridade? Sim, todos nós temos necessidade do perdão. E às vezes é exatamente este receio de não ser perdoado, este receio em relação à falta cometida, a decepção com que convive, é que levam os nossos irmãos a desistir da vida, a desistir da sua existência. Então, nós também somos corresponsáveis pelas suas atitudes. Da mesma forma que nós podemos ajudar, auxiliar, amparar, socorrer, nós também podemos contribuir para que os nossos irmãos se sintam insignificantes, se sintam um peso para a sua família e para a sociedade. Então, parar de exigir perfeição, cobrar dos nossos semelhantes qualidades e virtudes que nós ainda não temos, é a melhor prevenção contra o suicídio. É a melhor maneira de nós colocarmos esse direcionamento para aqueles que procuram uma razão para a sua existência. O que é de nossa responsabilidade, vamos fazer. Jesus não nos pediu para realizar milagres. Jesus não exigiu de nós o sacrifício da cruz. Ele disse para nós, limpai os leprosos. Alguns dizem assim, mas hoje nem tem. É preciso interpretar. O que eram os leprosos? Eram aqueles que lidavam com o quê? Com o preconceito, com a discriminação. Quem são os leprosos de hoje em relação? Não é só as doenças, seja ela o HIV, seja a sífilis, seja qualquer uma outra doença congênita. Qualquer doença, qualquer preconceito, qualquer discriminação está realizado. Jesus disse, limpai os leprosos. Limpai do preconceito, da discriminação, da condenação, do julgamento. Ele disse, curai os enfermos. Os enfermos, ele sabia que nem nós não somos médicos. Ele sabe que nem todos nós somos enfermeiros. Mas nós podemos ser todos o bom samaritano. Nós podemos praticar a caridade moral, a caridade emocional, a caridade espiritual.
Nós podemos, se ainda não temos a capacidade do diagnóstico espiritual que acomete aquela criatura, mas nós já podemos diagnosticar espiritualmente, fazendo uma prece, fazendo vibrações, orando por esta criatura, mudando o seu padrão vibratório, afastando as sintonias perniciosas que têm dificuldades em lidar com a luz do Cristo que nós procuramos refletir. Ele disse: alimentai os famintos. O pão material, esse qualquer um tem condições de ofertar. A maioria das pessoas ofertam esse pão material até para se livrar daquela situação incômoda que está diante dos seus olhos. Então, nós vamos lá e buscamos, muitas vezes, estas situações. E aí, o que acontece? Agora, e o pão espiritual? Para oferecer o pão espiritual, é preciso que nós estejamos conectados com o Mestre. É preciso que nós estejamos sempre plugados com os benfeitores espirituais. E isso nós fazemos como? Através da prece, através desta conversa direta, onde nós procuramos estar sempre receptivo aos ensinamentos de Jesus. Se nós ainda não temos a água pura, a água cristalina, mas nós podemos indicar a fonte, e essa fonte é Jesus. Portanto, queridos irmãos, amados companheiros em Cristo Jesus, sim, o suicídio é uma realidade ainda em nosso meio, e nós não podemos falar dele somente em setembro. Todos os dias nós temos que colaborar, fazer a nossa parte para que ele possa ser disseminado e não venha mais a acontecer. Sim, existe, é um crime, é uma pena, sim, mas Deus não castiga, Deus não condena. A pena, ela é sempre proporcional ao conhecimento e à informação que a criatura tem, as circunstâncias que levaram a agir desta ou daquela maneira. Por isso que Deus é Deus, por isso que Deus é a perfeição absoluta, por isso que Jesus é o mais perfeito dos espíritos que já viveu aqui entre nós. Qual é, então, o nosso objetivo? Sermos ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor. Sejamos prestativos, servindo e sendo prestativos, nós vamos encontrar a paz, nós vamos encontrar a tranquilidade, nós vamos encontrar o verdadeiro sentido da nossa existência e por que nós nos encontramos aqui. Que Jesus seja o nosso companheiro de todas as horas e que as luzes da doutrina espírita iluminem o nosso caminhar. Que onde estivermos, como diz e como nos ensinou Paulo de Tarso, que possamos lutar o bom combate. E num combate, muitas vezes, nós vamos sair feridos, nós vamos sair machucados, nós vamos sair com algumas cicatrizes, mas nós vamos vencer, porque Deus é o nosso Pai, porque nós somos os seus filhos e fomos criados para sermos felizes, tendo em Jesus nosso guia e modelo, aquele que serve para nós, não só de referência, mas que de braços abertos caminha conosco todos os dias da nossa existência. Hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Querido Sebastião, nós temos duas perguntas aí. A primeira é da Marlene Balieiro. Ela pergunta o seguinte: a pessoa que se suicida faz isto porque não tem nenhum entendimento sobre o mal que está fazendo para a sua vida? Sim, nós vamos usar como base para essa resposta o livro do Simonetti, Suicídio. A grande maioria porque na realidade é uma fuga enganosa. Eles pensam estar se livrando do problema.
eles pensam estar amenizando aquilo que os incomoda. E por não ter conhecimento da vida futura e da existência de uma vida depois da vida, então eles não têm a consciência dos desdobramentos e das consequências dos seus atos. Porque se eles tivessem essa conscientização, com certeza assim não agiriam. Então podemos colocar, sim, a falta de conhecimento e a falta de informação, sim, contribui muito para que isso ainda possa ocorrer. Nós temos aí uma segunda pergunta do nosso irmão Ataíde Martins. Ele diz o seguinte: aqueles que abreviam a vida na ilusão de acabar com seus problemas carregam para as próximas existências as consequências desse ato impensado no perispírito? Sim, porque a maioria das formas de suicídio, elas afetam e deformam o perispírito. E esse perispírito precisa ser refeito. Então, através lá dos nossos corpos perispirituais, como aprendemos o nosso corpo mental. Então, o perispírito, algumas, eles falam de lesões perispirituais. Então, você precisa de um refazimento. E muitas vezes nós vamos necessitar de um processo demorado. A criatura precisa reencarnar e vai passar por um planejamento reencarnatório, onde, aos poucos, ele vai refazendo o seu corpo perispiritual, até se encontrar em condições de reencarnar. Então, o espírito vai começar num processo onde, muitas vezes, com 2 meses, ele retorna ao mundo espiritual, depois com 4, com 6, com 8 meses, para ir se refazendo aos poucos. No caso do Memórias, e que algumas outras literaturas chamam de retalhados. Então, é preciso ajuntar todos esses pedaços, todos esses retalhos, para que possa partir desse refazimento. Então, é um processo de restauração, mas que fica sempre muito sensível. Mas afeta, sim, até depois chegarmos e quando saldarmos todos os débitos, quando houver esta restauração, o espírito partirá exatamente do ponto de onde ele desertou. Então, ele não regride, mas fica ali estacionado. Mas sim, o perispírito sofre as consequências do ato e leva, às vezes, 2, 3 encarnações para o seu refazimento. Começou a aparecer pergunta aí, Sebastião. A Inês Zabo pergunta o seguinte: temos espíritas que se suicidam, eles não têm consciência da vida espiritual? Tem sim. É por isso que dissemos, não é questão de fé ou de religião, porque se assim o fosse, eles não agiriam desta forma. É preciso lembrarmos que, além das condições físicas, além das doenças congênitas, a doutrina espírita nos explica claramente essa palavrinha que chama-se obsessão. São os nossos perseguidores. Daí a importância da moral. Todas as vezes em que nós nos referimos à palavra moral, está referente ao Evangelho. Moralidade é a maneira que nós temos de nos prevenir contra os nossos perseguidores, contra os nossos adversários, contra os nossos inimigos. Todas as vezes em que nós oferecemos essas brechas, todas as vezes em que nós oferecemos essas pequenas aberturas, os nossos adversários sintonizam e conseguem nos encontrar. E exatamente, às vezes, a culpa, o remorso dos nossos atos pretéritos fazem com que eles se sintonizem e passem a caminhar conosco, induzindo-nos a esta forma, porque é a maneira que eles têm, pelos seus sofrimentos e pelas suas dores, eles também querem que nós encontremos-nos nas mesmas situações. Então, espíritas também se suicidam, em um menor número, mas muitas vezes as decepções
e as frustrações fogem um pouco à lógica e à razão. E é preciso entender que todos nós somos vulneráveis, todos nós somos falíveis e passíveis de todos os erros. A Marisa Mello está perguntando o seguinte: quando a pessoa se suicida, ela pode permanecer no lugar onde ela vivia junto com seus familiares? Olha, aí já é um caso mais difícil de acontecer. Até pode, porque não existe nenhuma regra geral ou uma regra absoluta, mas é mais difícil. Como o Manuel Filomeno de Miranda nos ensina, os espíritos que assim partem deste mundo, eles se sintonizam desta forma, se atraem pelas suas vibrações. Então, eles não vão encontrar no ambiente doméstico do lar a sintonia que eles precisam. E muitas vezes, então, eles acabam se afinando com os seus afins, com aqueles que estão na mesma faixa vibratória, e eles não conseguem acessar o lar. Porque ali, de uma forma ou de outra, independentemente de denominação religiosa, você tem um terço, você tem uma novena, você tem uma prece, você tem uma missa, você tem um evangelho no lar, e isso por si só os afasta. E esses espíritos, muitas vezes, eles acabam escravizados no mundo espiritual, porque quando tomam consciência do ato em que eles cometeram, a culpa e o remorso os passam a dominar. E aí, sem forças para reagir, eles acabam se tornando presas fáceis dos espíritos que ainda comandam as regiões inferiores do mundo espiritual. A pergunta da Hebe é parecida com a da Inês. Ela pergunta o seguinte: assisti uma live em que o espectador disse que seu tio havia se suicidado e era espírita estudioso e palestrante. Nesse caso, como ocorre essa situação? Sim, esse é um que não vai poder alegar, mas é como dissemos, tem os atenuantes e temos os agravantes. O que levou a esta situação? Muitas vezes fugindo ao nosso controle. Então, ele não vai poder alegar a falta de conhecimento, mas é preciso, como falamos lá no início, veja bem, o conhecimento e a informação mal orientado é pior do que a ignorância. Porque muitas vezes os escritores, palestrantes, oradores, instrutores, assim como levitas e os sacerdotes da parábola do bom samaritano, esses pensam que não tem mais o que aprender. Esses pensam que não tem mais onde buscar, porque já são verdadeiros sábios. E aí a presunção acaba tornando eles presa fácil. E muitas vezes induzidos pelos nossos irmãos, ainda de sentimentos inferiores, eles acabam indo na direção dessa porta enganosa. Mas sim, como nós dissemos, Deus, que é Pai de misericórdia, ele vai entender todas as circunstâncias. Então, o tempo de permanência desta criatura nestas zonas enfermiças varia de acordo com aquilo que ele serviu. É preciso lembrarmos sempre. Jesus, em casa de Lázaro, na Betânia, em se referindo a Marta, ele diz: a quem ela muito amou, por isso muito lhe será perdoado. É a razão. O espírita que trabalha, consciente, prestativo, que compreendeu que fora da caridade não há salvação, ele não é infalível, mas muitas vezes ele tem créditos, muitas vezes as boas obras serão creditados no momento da sua necessidade. Mas ele continua sendo responsável pelo seu ato. É o livre-arbítrio. Vamos fazer só mais duas perguntas, senão a gente estoura o tempo aí, tá? Uma é da Raquel Cristina, que ela pergunta o seguinte: seria ainda o materialismo o maior indício para as portas do suicídio? Como tentar mudar o pensamento de pessoas que ainda agem como se não houvesse um amanhã? Sim, também buscando. Esses divulgadores desta doutrina materialista
de que não existe nada depois do túmulo, essa busca constante do ter, do possuir, diferentemente do ser, esse imediatismo que hoje nós vivemos, sim, é uma das maiores causas. Porque mesmo em relação a Deus, muitas vezes em relação a Deus e a Jesus, nós os tratamos como simples serviçais. Nós fazemos pedidos a Deus e a Jesus de manhã e queremos ser atendidos na hora do almoço. Mas esquecemos de que isso é um processo, não é de imediato. Então, tudo é um processo. Da lagarta para a borboleta é um processo, é preciso respeitar o tempo. Da semente que germina ao fruto é um processo, nós não temos como apressar. Mas esse materialismo, esse imediatismo e a mídia hoje com os seus valores, sim, influenciam e muito nas atitudes que as criaturas ainda tomam por corretas. E aí a última pergunta, tem mais uma, Gisele, mas você nos perdoa, porque senão vamos estourar o tempo aí, tá certo? A Miriam pergunta o seguinte: por que de uns tempos para cá a quantidade de suicídios aumentou tanto? A baixa tolerância às frustrações. Nós criamos falsas expectativas. A responsabilidade, por exemplo, em relação a muitos pais. Os pais esquecendo de que seus filhos também são espíritos e que aqui vieram para experienciar e viver as suas próprias circunstâncias, então o pai quer definir o que o filho vai ser, o que o filho vai estudar, em que empresa que ele vai, esquecendo-se de que ele também é um espírito em evolução. Então, tudo isso contribui para que nós vivemos muitas vezes nesse mundo ideal. Então, compreender o verdadeiro sentido da nossa existência, o que nós estamos fazendo aqui, é aceitar-se como nós verdadeiramente somos. Sim, todos nós temos imperfeições, todos nós temos defeitos, mas nós também temos qualidades, nós também temos virtudes. E ao compreendermos que nós aqui estamos na grande escola do espírito, que é o mundo e a família, todos nós estamos aprendendo. Às vezes demora, uns mais, outros menos, mas todos nós alcançaremos o objetivo final da nossa reencarnação. Querido Sebastião, nós agradecemos muito, né, pelas suas belas exortações feitas com tanta ponderação, com tanto equilíbrio e sabedoria, né? E Deus te abençoe sempre e que com certeza a gente ainda tem muito caminho pela frente e trabalhamos juntos aí nessa jornada e conto sempre com o seu apoio e a sua participação. Muito obrigado, meu querido. De nada, imagina, é sempre uma honra, uma alegria e um prazer muito grande estar com vocês. Estamos aqui sempre à disposição para melhor servir. Maravilha. E agora vamos fazer o fechamento, né? Com chave de ouro, mais uma vez, com o nosso querido Wesley. E você quiser falar algumas palavras, também fica à vontade, meu irmão. O momento é seu. A bela explanação do nosso amigo Sebastião, muito elucidativo, bastante participativo hoje os nossos momentos. E vamos encerrar com a canção dos amigos de Fortaleza, no Ceará, amigos do Grupo AME, grupo de arte e música espírita, e a canção se chama A Paz, muito adequada para o nosso Setembro Amarelo. É assim. Vem comigo, venha logo, traga o teu olhar pra essa empreitada onde todos podem trabalhar. A paz, 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 a paz. Vem comigo, traga tua alegria de viver, tua
esperança, a tua certeza no vencer. Vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. A paz, 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 a paz. Com o teu esforço, com o meu esforço, vamos construir esse edifício que ninguém há de destruir. A paz, 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 a paz. Com o teu esforço, com o meu esforço, vamos construir esse edifício que ninguém há de destruir. A paz, 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 a paz. Maravilha. Olha, fechamos aí com chave de ouro. Muito obrigado. Bom, agora fica aí a consideração final de vocês dois. Vamos começar aí pelo Sebastião e depois com Wesley. Mais uma vez, quero agradecer a participação de todos, o carinho, as vibrações de amor que tanto contribuíram para que nós aqui nos encontrássemos. Que Jesus possa ser o nosso companheiro de todas as horas e que onde estivermos e com quem estivermos, que possamos refletir o Cristo que já existe e que vive em cada um de nós. Que o Deus, esta centelha divina que existe em nós, possa despertar o Deus adormecido nos corações daqueles que ainda não o conhecem. Pai de amor e de bondade. Gratidão a todos. Maravilha. Wesley, suas considerações finais? Muito bem, meus amigos. Há um poema de Fernando Pessoa que ele diz assim: não estamos de mãos enlaçadas, enlacemos as mãos. Então eu acho que precisamos continuar e cada vez mais apertar esses laços afetivos, conversar, desabafar, compartilhar nossas dores, compartilhar nossas alegrias e assim, sendo humanos com dores e com alegria, que possamos nos fortalecer através do Evangelho e nós espíritas, também através da maravilhosa e consoladora doutrina espírita. Então, meus irmãos, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Deu uma travadinha aí na internet. Travou um pouquinho. Mas deu para a gente escutar aí, pelo menos a grande parte aí do teu agradecimento. Nós que agradecemos aí, tanto a você, Wesley, como a você, Sebastião. Para nós é uma grande alegria, né? Com certeza iniciamos essa semana da melhor forma possível, com irmãos maravilhosos que contribuíram aí com o conhecimento e com talento. Mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe a vocês. E a vocês, queridos ouvintes, foram muito participativos, né? Muitos comentários, perguntas, e com certeza aí, não percam, amanhã nós vamos ter aí o Walter Bonaparte com a harmonização do Moacir Camargo, com certeza mais um belo dia, né? Com muito conhecimento, com muita arte, e eu tenho certeza que vocês vão amar. Fiquem em paz, que Deus abençoe a todos vocês, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Sebastião, tchau, Wesley. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.